Meus caros estudantes de ciência da computação, mais especificamente da disciplina de epistemologia e filosofia. Hoje, dia 1º de abril de 2020, 15 dias de quarentena, venho aqui encaminhar com vocês as atividades remotas para que a gente possa bem caminhar aí para finalizar a disciplina. Da nossa disciplina restam ainda 5 horas e meia de atividade, que dariam 7 aulas, portanto 2 manhãs e um pouco. E como é pouco, é uma carga horária pequena, a gente vai concluí-la, né, por meio de atividades remotas. Lembrando que a gente já passou por duas unidades, né? A primeira unidade foi aquela que se propôs a discutir a relação entre ciência, filosofia, senso comum, o que é a prática do cientista, questões éticas da ciência, se a ciência é livre, se a ciência deve ser regulada de fora, se a moral deve interferir. Então, foram aqueles aspectos éticos, políticos da constituição da ciência em relação à filosofia. A segunda unidade, vocês lembram bem, a gente conseguiu concluir dia 16 com o último dos seminários que a gente trabalhou, que tinha como objetivo discutir sobre razão e conhecimento, né? A gente discutiu teorias do conhecimento céticas, teorias do conhecimento racionalista, teorias acerca do conhecimento empiristas, e a gente promoveu uma boa discussão, um bom debate. Enfim, vocês estão de prova, faltava tempo geralmente nas aulas para a gente continuar as nossas discussões. E restou uma terceira unidade, que é aquela que eu nomeei no plano de ensino de desafios epistêmicos, políticos e éticos da ciência da computação. E aqui nós então começamos a falar da atividade remota propriamente dita. Então o plano de atividade remota, que vocês já podem acessar lá no SIGA, ele foi todo construído a partir desta unidade. Então esse plano de atividade remota ele tem dois objetivos, ou seja, conhecer, refletir e debater sobre os princípios fundamentais da ética, da moral e da política e de como estão implicados a ciência e a tecnologia. E segundo, refletir sobre o significado do exercício da cidadania na sociedade tecnológica globalizada, cujas bases querem ser lógicas e científicas. Basicamente, o conteúdo são dois conteúdos, ou seja, os desafios políticos, a inteligência artificial, os algoritmos e filosofia é um dos conteúdos que a gente precisa dar conta, e os problemas políticos, né, de tecnologia da informação, ciência da computação, que estão aí envolvidos. Como metodologia, o professor escolheu uma análise dessa videoaula que eu estou propondo, que é mais um encaminhamento dos trabalhos, análise de um documentário, a participação de fóruns e postagem de trabalhos. Tudo isso será mediado através da plataforma SIGA, que é a nossa plataforma institucional, o canal do professor que vos fala, né? Depois vocês já se inscrevem no canal, material e através do fórum de dúvidas e o fórum específico. Então, indo diretamente às atividades. Em seguida eu vou postar então, né, um documento onde constam os links, constam as datas e etc. Então a primeira ação é ver esta videoaula, essa videoaula que encaminha os trabalhos no YouTube. Portanto, se inscreva lá no canal do professor Sérgio. Há outros vídeos com outros temas lá, inclusive. Na sequência, vocês vão assistir um documentário que tem mais ou menos 40, 50 minutos, cujo título é A Data Science como a nova ciência social definitiva. Então vão assistir este documentário, vão fazer os apontamentos daquilo que vocês acham importante, daquilo que vocês destacam. Também vão acessar um artigo cujo título é Economia Psíquica dos Algoritmos e Laboratório de Plataforma, Mercado, Ciência e Modulação do Comportamento, que é de uma professora que eu conheço,
a professora Fernanda Bruno, né, que se dedica a fazer pesquisas acerca dessa relação entre comportamento, algoritmos, inteligência artificial, problemas políticos, problemas éticos, problemas morais que tudo isso implica. Então vocês acessam também esse artigo, que deve ter umas 20 páginas, fazem a leitura, fazem o resumo e destacam. Vocês sabem que a disciplina do professor Sérgio ela tem bastante debate, bastante discussão, argumentação, e numa atividade à distância fica um pouco complicado. Contudo, para sanar essa parte do debate, eu criei um fórum que faz parte da atividade remota. O fórum tem o título Fórum Algoritmos e Governamentalidade. E vocês devem acessá-lo de hoje, né, dia 1º até 19 de abril, e responder a questão que está lá postada. É uma questão que está lá bem encaminhada, vocês têm que se posicionar rapidamente diante de uma afirmação e de um texto que contextualiza. Então acessem esse fórum de hoje, né, 1º de abril a 19 de abril, e postem, discutam lá aquilo que está colocado. A minha atividade remota, ela contém uma atividade avaliativa. Então eu vou ler aqui para que vocês compreendam bem a situação. Então, a avaliação. Por último, até a data de 19 de abril de 2020, às 23h59, poste um texto dissertativo em formato .pdf na tarefa Postagem do Trabalho Dissertativo. Saliento que esta avaliação ela tem peso 3, porque nós já temos uma avaliação da primeira unidade, que já está lançado, já está publicado, inclusive no SIGA. Os trabalhos dos seminários eles já estão computados aqui, basta que eu lance as notas também no SIGA. Portanto, já fecharam 2 avaliações, com esta é a terceira avaliação de disciplina. Saliento que o texto dissertativo ele pode usar outros autores, desde que citado entre aspas, né? O texto deve ter no mínimo 20 linhas, contendo introdução, desenvolvimento e conclusão. O tema dessa dissertação é, obviamente, a partir do que vocês discutiram e entenderam do documentário que já citei e do artigo Economia Psíquica dos Algoritmos e Laboratório de Plataforma. Tudo isso deve ser postado em PDF, repetindo, até 19 de abril lá na tarefa, né, que o professor criou lá. Sobre o conteúdo, especificamente falando, né, a gente então se propõe a fazer uma discussão, uma análise, né, da questão daquilo que eu costumo chamar de governamentalidade dos algoritmos, né? E a gente pode pensar o seguinte, né? O ir e vir hoje, quem escolhe o melhor trajeto para a gente ir do ponto A ao ponto B? Somos nós que optamos ou a gente costuma confiar no GPS e sua inteligência artificial? Quando vamos assistir uma série na Netflix, por exemplo, será que aquelas sugestões que estão ali postas, elas são livres ou a plataforma analisa os cliques que damos, as pesquisas que fazemos? Então, esse é um problema simples, né? O problema é quando a gente entra nos mercados, entra na manipulação do comportamento. Tudo isso a gente tem que fazer, se perguntar onde está a liberdade do indivíduo, né? Diante dessa sociedade tecnológica constituída de algoritmos. A gente pode também... há várias informações, e vocês vão ver no documentário, que o próprio comportamento sexual dos seres humanos atualmente vem sendo estipulado por questões algorítmicas. Por exemplo, um aplicativo de relacionamento em que você pode configurar a idade, você pode configurar a distância, você pode configurar a profissão, e o algoritmo se dispõe a fazer a procura para ti. Há um dado interessante de um sujeito que criou uma inteligência artificial e se recusa, ele conseguiu na justiça o direito de constituir um relacionamento afetivo com essa inteligência artificial,
dizendo que ali está as vontades deles. Então, tudo isso para a gente problematizar essa grande questão que é essa sociedade tecnológica que a gente vive e o governo do comportamento pelos algoritmos. Tudo isso vai estar muito bem esclarecido lá no documentário, vai estar muito bem esclarecido no artigo Economia Psíquica dos Algoritmos, que vocês vão ler. Portanto, só recapitulando aqui, são atividades essenciais para a gente resolver: ler o artigo, ver esta videoaula, ver o documentário, participar do fórum específico Algoritmos e Governamentalidade e postar o trabalho dissertativo. Tudo isso para a gente dar conta de 5,5 horas de aula que ainda restam. Demais é isto. Tirem dúvidas através das minhas redes sociais, através do e-mail que está lá no plano de atividade remota. Tirem dúvidas no fórum de dúvidas que eu criei na disciplina do SIGA. E é isso. Abraço, meus queridos. Cuidem de vocês mesmos, cuidem dos seus. E vamos fazer pensamento positivo de que tudo isso que a gente está passando vai ter um fim e a gente vai ter uma sociedade melhor depois. Abraço do professor Sérgio, aqui do meu bunker filosófico, meus queridos. Abraço, abraço.